Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em 3 partes. Cada parte feito por uma das meninas: crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna e ETs e teorias de conspiração com a Lê. Se você não quer perder nenhum, segue a gente lá no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, @casonadevidro, e já segue porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Fala, Casoners! Estamos começando mais um episódio aqui hoje. Hoje quem vai dirigir aí o episódio sou eu, né? Hoje a gente vai ter mais um caso aí de desastres aéreos, essa leva que eu tô fazendo sobre casos aéreos aí. As meninas estão aqui comigo, a Lê e a Bruna. Fala oi aí, gente. Oi, galera! Mas antes da gente começar o meu episódio, eu queria conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco pra vocês sobre a Mineral Pro Water, né? A Mineral Pro Water é uma água com proteína, né? Basicamente é isso. É uma água com proteína, com somente 35 calorias, 0 lactose e 0 açúcares. Basicamente, você toma a água e ainda bate a sua meta de proteína diária com uma garrafinha de água, gente. E é isso. É maravilhoso, eu não fico sem mais não. Depois que eu conheci, nunca mais larguei. Isso aí, arrasou. E aí? Vamos começar então o caso de Vamos hoje? começar. Bora. O que você vai trazer pra nós hoje, Dessa? Hoje É mais um medo desbloqueado com a Andressa com sucesso. Isso, hoje é mais um medo desbloqueado. Exatamente. A gente vai falar sobre o caso 447 da Air France. Ninguém mais vai viajar de avião. Não. Tá. Vai com medo. Eu vou com de medo. jegue. É. Próxima vez eu vou de jegue. Fica mais seguro. Seu jegue voa? Às vezes. Só Entendi. quando peida. Nossa, porque o seu vô, você falou de um jeito. Nossa, quinta série, ó. Ai, maravilhoso. Vai, vamos lá. Vamos começar, então. Bom, o voo 447 era a identificação da rota regular da companhia Air France da França entre o Rio de Janeiro e Paris. No dia 31 de maio de 2009, o Airbus deixou o Aeroporto Internacional do Galeão às 19h29 de Brasília, em sentido ao Aeroporto Internacional Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Charles Gaulle. de Gaulle. Nossa, legal. Isso aí, em Paris. Maravilhoso. Ninguém fala francês aqui. Eu falei. Aham. Com duração de 10 horas e 34 minutos, o voo deveria pousar às 11h03 no horário local e 6h03 no horário de Brasília. Então ele estava saindo às 7 horas da noite, era para ele chegar às 6 horas da manhã do Brasil no dia seguinte. 3 horas e 6 minutos após a decolagem, enquanto sobrevoavam próximo a Fernando de Noronha, já tinha passado Fernando de Noronha, estava um pouquinho mais para frente, houve um contato da aeronave com os controladores do Brasil, informando que eles estavam a 50 minutos do espaço aéreo do Senegal. Eles estavam voando a 35 mil pés de altura e esse foi o último contato da Airbus. Às 1h48, o avião sai do horário do Brasil. Ele sai do espaço de cobertura que eles estavam, que era o espaço aéreo brasileiro, e aí eles tinham que entrar no espaço aéreo senegalês às 2h20. Então, basicamente, você desconecta um e conecta o outro, né? Só que existe um espaço ali que é uma terra de ninguém. Então, eles ficaram da 1h50 até as 2h20, ficariam sem comunicação mesmo com ninguém. Alguns minutos antes, né, das 2h20, 10 mensagens automáticas foram enviadas indicando falhas no sistema elétrico e despressurização da cabine. No momento, o avião atravessava uma área com formações intensas de tempestade, inclusive com precipitação de gelo. Às 2h10, chega mensagens dizendo que o piloto automático tinha parado de funcionar. E às 2h11 e 2h13, mensagens foram enviadas informando falhas num sistema que fornece as informações de velocidade e altitude do avião. E também num sistema secundário que fornece também as informações de velocidade. Então, basicamente, o avião recebeu uns alertas. Primeiro, ele recebeu esse alerta do piloto automático, depois esses 2 alertas desses sistemas que informam qual é a altitude e a velocidade do avião, que todos eles tinham parado de funcionar. Esses alertas são automáticos? Não é assim, o piloto estava falando, ei, O avião detecta. o avião detectou e mandou mensagem O avião sozinho. detectou e mandou essa mensagem informando essa situação. Entendi.
Aí, às 2h13, vem uma mensagem informando falha nos sistemas de controle da aeronave. E às 2h14, chega uma última mensagem que avisa sobre a velocidade vertical da cabine, que poderia significar despressurização rápido e uma possível queda do avião. Isso tudo chegou para a torre de comando, né? Às 2h20, os controladores brasileiros entram em contato, então, com os senegaleses para saber se o 447 tinha se conectado com eles. E aí, eles recebem essa resposta negativa. Nesse momento, que eles já veem que eles não têm mais contato com o avião, né? A Força Aérea Brasileira já envia 5 aviões e começa uma operação de busca e resgate instantâneo. Então, assim, a Força Aérea Brasileira, muito incrível. Eles foram muito, assim, rápidos, né? Porque no minuto em que eles percebem que o avião perdeu contato, eles já vão atrás de saber o que está acontecendo. E aí, eles mandam esses aviões para Fernando de Noronha. E os aviões franceses também foram solicitados, né? Da Força Aérea Francesa. Além da Força Aérea Brasileira, a Marinha também se deslocou ali, né? Deslocou as embarcações para Fernando de Noronha para começar as buscas. No dia 1º de junho, né? No dia seguinte da decolagem, que era o dia que o avião tinha que ter chego, o governo senegalês informou que tinha sido localizado alguns destroços flutuando em algumas águas territoriais do Senegal. Na madrugada do dia 1 para o dia 2 de junho, um avião da Embraer detectou por volta da 1 da manhã, por meio de sinais eletrônicos, alguns objetos metálicos e não metálicos no mar. Durante a manhã do dia 2 de junho, uma outra aeronave avista possíveis destroços da aeronave. Eles teriam visto algumas poltronas, uma boia laranja, um tambor, alguns objetos brancos e uma mancha de óleo e querosene. A Marinha, então, ela desloca alguns navios equipados com médicos, com mergulhadores, com várias coisas para chegar no dia 3 às 18 horas. Aí, nesse momento, nesse mesmo dia, então, é anunciado pelo ministro da Defesa Aérea do Brasil que os destroços que foram encontrados realmente eram da Air France 447. Então, o avião saiu do Brasil às 7 horas da noite, no dia 31 de maio, e foi oficializado que os destroços encontrados no mar eram mesmo desse avião 3 dias depois, no dia 3 de junho. Durante toda a quarta-feira do dia 3, foram feitas várias buscas, né, com um total de 11 aviões, sendo encontrados vários pontos com objetos flutuantes. E aí as possibilidades de sobreviventes foram aos poucos se reduzindo, né? Foi ficando cada vez mais difícil, porque já eram quase 4 dias depois, né? No dia 4, os destroços começam a ser recolhidos e, assim, a chance de sobrevivente já era praticamente nula. Então, eles meio que não pararam de procurar, mas eles meio que começaram já a catar as coisas porque estavam vendo que não tinha muito o que fazer. E aí, eles usaram, além das 11 aeronaves, eles ainda usaram diversos navios, 2 helicópteros, né? Na identificação daqueles objetos ali que foram encontrados. Na tarde do dia 6 dias depois, foram encontrados 2 corpos e recolhidos, e durante a madrugada foram encontrados mais 3. Então, até o dia 7, tinham sido encontrados somente 5 corpos. No dia seguinte, né, no dia 7, foram encontrados mais 12 corpos. E aí, na noite do dia 7, isso até a noite do dia 7, totalizando 17 corpos. Uhum. Uma semana após a queda, a gente então tinha só 17 corpos. Nos dias 8 e 9, o número de corpos chegaram a 24. E aí as chances foram ficando cada vez menores, né? Porque caiu no mar, né? Então começou a ficar difícil de encontrar mais gente. Nos dias subsequentes, um submarino focava em tentar encontrar a caixa preta do avião para tentar entender o que tinha acontecido, porque até então ninguém sabia. Tava tudo bem e de repente, pum, o avião parou não voltou a se comunicar. No dia 11, mais 3 corpos foram encontrados, e aí totalizou 44, e nos próximos 9 dias nenhum mais foi localizado. Dia 26, ou seja, 26 dias depois do acidente, os oficiais das Forças Armadas afirmaram que a busca pelos corpos seriam encerradas, porque não tinha mais esperança de encontrar muita coisa, né? E ficou por isso, gente. Ninguém sabia o que aconteceu. Não acharam mais nada, não acharam outros corpos, né? Foram 44 corpos só encontrados. E ficou por isso. Morreu o assunto. 2 anos se passaram. Ai, que susto, Eu eu achei achei que era o que a final do história tinha episódio. acabado. Eu tava a ponto de te dar uma muqueta. Nossa, gente, que nojo. tchau!
Que inútil, ela trouxe um Rios. Eu tava aqui irritadíssima. Eu tava a ponto de dar uma moqueta. Eu ia mandar essa Mineral Pro no teu olho. Ah, não gasta não. É muito bom. Ela não merece. Calma, gente. Aí, em 2011, eles começaram uma nova busca, né? De submarino e tal. Porque aí eles tinham outras tecnologias e tudo mais. E aí eles começaram uma nova busca com o submarino. Nessas buscas, eles conseguiram encontrar grande parte da fuselagem no fundo do mar, super bem preservada e com a grande maioria dos corpos lá dentro. Todo mundo de cintinho ainda. Fundou. A galera morreu na queda e ficou lá debaixo do mar. Presinho, tava todo mundo de cintinho. Sim. E aí, no dia 1º de maio de 2011, as 2 caixas pretas são localizadas. Vocês sabem que a caixa preta não é preta? Não. Ela é laranja. Por que chama caixa preta? Não sei. Por que caixa preta laranja? Porque é mais fácil de encontrar uma coisa laranja no meio do mato, no mar, do que um negócio preto. E por que não chama caixa laranja? Aí você vai ter que perguntar pra quem inventou esse nome. Tá bom. Enfim, era só uma curiosidade que veio na minha cabeça. É assim que a cabeça do TDAH funciona. Veio uma informação totalmente inútil. Não é tão inútil, vai. Não é? Ela é inútil, mas ela é interessante. Então, você que não sabia que a caixa preta não é preta, a caixa preta não é preta. Durante as investigações da caixa preta, que é laranja, foram constatados que o avião, ele tava com validade até 2010, todos os documentos estavam em dia, tava tudo certinho. Porém, na chegada de Paris pro Rio, né, na vinda, o capitão, ele tinha relatado um problema na aeronave, né? Só que esse problema foi solucionado ali no Rio de Janeiro, nada aconteceu. Aí foram feitas todas as manutenções, tava tudo registrado, tudo dentro da legislação, nenhum problema, tipo assim, aparente. Aí, após alguns meses de investigação da Caixa Preta, veio um relatório final que indicou o que aconteceu. Vamos lá. O avião, ele entrou dentro de uma tempestade. Isso aí, até então, é uma coisa normal, que acontece mesmo. Só que tava com precipitação de gelo, lembra? E aí, basicamente o que aconteceu foi que congelou um sensor do avião. E aí, eles meio que perderam ali a noção de altitude. E a tempestade estava muito ruim. Só que o que aconteceu? O piloto fez todas as coisas de praxe e tal, piriri, pororó. A hora que eles saíram do território brasileiro, ele falou, eu vou dormir. E foi descansar. E deixou o copiloto e o engenheiro. Só que o copiloto, ele era meio inexperiente, sabe? E aí, na hora que começou a apitar as coisas, ele decidiu tentar sair da tempestade. E aí, pra sair da tempestade, ele tentou subir. Ele falou, vamos subir um pouco pra gente tentar sair aqui dessa tempestade. Só que na hora de tentar subir, ele embicou demais o avião. E aí, como ele embicou demais, o que acontece? Basicamente, o avião, ele precisa de uma aerodinâmica do ar passando em cima e embaixo da asa. Quando o ar passa por cima e por baixo da asa, então o avião tá vindo assim, a asa aqui, né? Então o vento tá batendo de frente com a asa e ele passa por cima e por baixo. Essa questão do ar passar por cima e por baixo é o que mantém a asa estável e faz com que o avião consiga manter a altitude. Quando o avião embica demais para cima ou para baixo, o que acontece? Se o avião tá muito assim, a asa que tá aqui, ela fica assim, o que vai acontecer com o vento? O vento vai bater na asa e vai passar por baixo e não vai conseguir passar por cima. Uhum. E aí acontece uma coisa chamada estolagem. O avião estola. E aí ele perde essa questão da estabilização da asa. E aí lembra que eu falei que tinha congelado uma parte do sensor? E o avião, ele não estava conseguindo mostrar a altitude. Então o que aconteceu? Ele sobe o avião para tentar subir, só que em vez de subir, o avião estola e ele começa a fazer isso aqui. Em vez de subir, ele começa a descer. E ele não detecta. E ele não detectou por causa do sensor. Aí, eles começam a perceber que tem alguma coisa de errado. E aí, eles não conseguem... O áudio é bem, assim, ruim de ouvir, sabe? Dá um pouco de agonia. Eu li a tradução, né? Eu ouvi o áudio, porque eles estão falando em francês. E eu vi a tradução. E dá pra perceber bastante, assim, o desespero deles. Porque eles meio que... Eles não sabem o que tá acontecendo. Eles estão total no escuro. Eles ficam... Um avião tá subindo? Ou ele tá descendo? Ele tá subindo? Não, ele tá subindo, ele não tá subindo? Qual que é a altitude? Não sei o quê. E eles não conseguem saber. Aí eles ligam pro quarto do piloto. Só que eu acho que ele apertou algum botão errado e em vez de ele ligar pro piloto, ele ligou pra aeromoça. E a aeromoça atende e eles falam, a gente ligou errado.
E aí, não liga pro piloto. Tudo isso em minutos. E aí, o piloto percebe que tem alguma coisa de errado. E aí, ele pega, levanta e vai. Quando ele chega, ele fala, o que vocês estão fazendo? O que vocês fizeram? O que tá acontecendo? E tal, não sei o quê. E aí, eles ficam nessa, tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo, e tempestade, e sem o sensor, não sabe o que tá acontecendo, o avião estolando, e o avião foi indo, e eles só conseguem perceber que o avião não tá subindo e tá descendo quando eles estão praticamente com a barriga na água. E aí, o avião, ele bate na água e foi assim, instantâneo. As pessoas provavelmente não perceberam, Não, então, né? acho que não. Se nem eles sabiam. se tava Não, nem o piloto acontecendo. sabia. Tava muito de noite, tava de madrugada, né? Tava tudo escuro, tinha tempestade, a chuva. Então, assim, ninguém percebeu. Na verdade, eu acho que. E ninguém foi avisado, né? Não, tava todo mundo achando que tava tudo bem. Eles demoraram pra perceber, inclusive. Na hora que sentiu o impacto, já, pum, já foi, já. Eles perceberam que tinha dado merda a hora que eles já estavam lá embaixo. Eles perceberam. Uhum. A tripulação e os passageiros provavelmente não perceberam. Sentiram. Não. Quantas mortes, Andressa? Foram 228 pessoas a bordo. Dessas 228, 58 eram brasileiros, entre passageiros e tripulantes. Não teve nenhum sobrevivente. Tem um documentário sobre esse caso. Aí é tão triste. É tão triste de ver, porque tem os familiares, né? Familiar da tripulação, dos passageiros. E assim, a história que mais me impactou, que uma das pessoas que dão entrevista nesse documentário, é um pai que. Sabe aquela coisa de não viajar junto, a família inteira? Uhum. Tava a mãe e o filho, e o pai e a filha separados. E aí no avião estava a mãe e o filho. E aí o pai e a filha ficaram pra ir num outro voo. E aí morreu a mãe e o filho, e o marido com a menina ficaram. E aí tem no documentário tem ele falando, né, sobre toda essa situação. É muito triste, assim, sabe, de ver. Porque, gente, assim, assim. Lembra que eu falei pra vocês naquele outro episódio do Tenerife que eu falei que todo acidente aéreo acontece por alguma coisa? Nunca, sempre são várias coisas sucessivas que vão acontecer. E aí, basicamente, esse documentário é muito legal, porque fala muito sobre os detalhes, né? Porque eu não tenho muito conhecimento sobre aviação pra. Tem nomes, tem detalhes, tudo. Mas assim, basicamente o que eles falam é. O piloto, ele tinha ido numa festinha com uma aeromoça, que era a namorada dele, um dia antes no Rio de Janeiro. Ele estava curtindo as noites cariocas. E aí, o voo foi no dia seguinte, ele ainda estava meio de ressaca, ele estava meio cansadinho. Ele foi dormir. E o copiloto, nada de errado, tá, gente? O piloto dorme mesmo. O piloto e o copiloto se revezam mesmo, normal. Até aí tem quarto pra eles pra isso. Só que o copiloto, ele era meio inexperiente. Quando ele viu que a tempestade estava acontecendo e que o avião tinha desligado ali as informações de altitude e velocidade, o que os especialistas falam era só o sensor que tinha congelado. Se ele tivesse continuado reto, ia passar a tempestade, provavelmente aquele sensor ia descongelar, os sensores iam voltar a funcionar e ia ficar tudo bem. Só que por uma inexperiência dele, ele ficou desesperado pela falta de informação da velocidade da altitude. E aí ele quis tentar resolver isso subindo o avião. Só que no desespero, em vez dele subir o avião devagarzinho, por conta de tempestade, ele também não tinha muita noção de quanto estava a altitude e tudo mais, ele acabou empinando demais o avião. Então, foi assim, aqueles casos que. Quando acontece caso que nem o de Tenerife, que aconteceram coisas erradas, a gente fica revoltado, fala, pô, não acredito. Nesse caso, foi uma fatalidade, porque assim. Mas teve a inexperiência. Eu não sei, não. do Eu vou falar uma coisa pra copiloto, né? você. Eu não sei. Eu só consigo fazer análise fazendo os paralelos com a medicina. Sim. Né? Se eu tiver, por exemplo, num plantão, eu sou o médico mais experiente, a gente tá no meio de uma parada, no meio de uma coisa, por exemplo, no meio de uma situação, um plantão tumultuado, um plantão caótico, um plantão bombando, eu vou deixar o recém-formado ali, vou dormir? Mas não tava caótico e bombando, tava tudo bem. Mas não tava chovendo? Não,
Eles entraram na tempestade depois. E aí o sensor não congelou. tinha tempestade. Não, Eu ele tava achando que fez já tudo o que ele tava. tinha pra fazer, ficou até o final do espaço aéreo brasileiro, desligou o espaço aéreo brasileiro, ele instruiu o copiloto. Agora é só ligar no espaço aéreo do Senegal, a tal lugar, assim, pronto. Onde que é o Senegal, sabe? É África. É porque tem as esferas do que o rádio alcança. Então chega num ponto que o Sim. rádio do Brasil não consegue mais pegar o piloto. Daí ele tem que conectar com o rádio do próximo Mas lugar onde ele aí tem alcança. esse espaço que E aí não tem esse espaço morto aí que ele não Aham. tinha nada. Então, assim, ele fez tudo certinho, ele foi descansar depois Mas que eu tava acho tudo que o piloto certinho. inexperiente, no caso, eu acho que tem culpa, né? Hum. Tem. Não, culpa tem, mas Ele fez não um foi uma coisa procedimento errada, no sentido de ele fez uma coisa. Por Mas exemplo, ele no outro assumiu caso. uma aeronave, a partir do momento que o cara fala, ó, vou dormir, aí se assume. Meu, se eu não tô segura do negócio, eu não vou assumir. Mas às vezes, ele não é que ele não tinha segurança, é que todo mundo acontece. Sim. Sempre tem uma primeira vez. Você pode seja ter. quando eu Você pode estiver no ser médico. avião. Você pode ser médico há anos e nunca ter pego um caso específico. E aí chega aquele caso específico, você não é inexperiente, você tem experiência, só que aquele caso específico nunca chegou pra você. E aí você fica, às vezes, corre em círculos. É que é diferente, né? Você não mata, sei lá, 300 pessoas, 228 pessoas numa inexperiência quando você é médico. Eu nem quero falar muito de culpa, porque eu acho que numa tragédia dessas Não a acho gente que não seja precisa. culpa. Não precisa ter culpa. Não é essa conversa. Mas do jeito que você falou, gente, você entendeu? Que catso que tá acontecendo aqui, né? Eu acho que É. realmente essa questão toda, talvez, da inexperiência do piloto, talvez tentar uma manobra num momento muito difícil, sabe? Talvez o erro principal aí seja uma pessoa inexperiente tentar uma manobra para sair dali sem chamar o piloto. Poxa, se eu tô com medo, se eu tô numa situação ali de eu vou chamar quem tem um pouco mais de experiência que eu pra me ajudar, vou tirar ele do soninho da beleza dele, eu falar, amigão, Eles tentaram, né? Chamaram aeromoça. Eles Não, mas tentaram não foi ligar depois. errado. E aí parece que eles tentaram ligar pro piloto, mas parece que a comunicação já não estava muito boa. E aí eles tentaram ligar. Eles não sabem. Na investigação não sabe dizer se essa tentativa de ligação, porque tem na caixa preta lá as conversas, né? Ah, liga pro piloto, não sei o quê. Eles não sabem se a ligação não concluiu, ou se o cara não atendeu, ou se ele não ouviu. Entendeu? Porque ele tava dormindo, então não sabe exatamente. Então, assim, lógico, nenhum avião cai porque foi tudo feito certo. Sucessão de acontecimentos. Sempre é uma sucessão de acontecimentos, né? O cara de ressaca, e aí foi dormir, e aí o outro não tem experiência com aquilo, fica desesperado porque não tá conseguindo ver um número, né? Falou quantas pessoas? 228. Nossa. Sabe o que eu fiquei pensando nesse negócio do congelamento? Em alguns dos voos que eu peguei, já teve voos que quando você vai viajar, principalmente quando você vai viajar no inverno, antes de decolar, o aeroporto joga uma substância no avião inteiro, que é um antifreeze, contra congelamento. É um anticongelamento que eles jogam. Eu imagino que aqui no Brasil a gente não tem muito essa tecnologia, que não é uma coisa que a gente trabalha muito. Imagino que os aeroportos têm que ter, mas do jeito que a Andressa falou, 31 de maio é meu aniversário. Maio é uma época Fria. pode e não pode, Andressa. Sabe por quê? Porque ele tá saindo aqui. Aqui no hemisfério sul começa o inverno. Só que ele tava indo pra França, que é pleno verão. Então, mas ele ainda tava no hemisfério sul. Mas acho que o que aconteceu foi a cagada de ter passado numa tempestade com gelo, de ter Eu congelado. achei aqui o nome do negócio. Eu tava tentando lembrar, porque, gente, nome de peça, de avião. Vamos respeitar a minha limitação, né? Chama tubos de pitote. Ah, essa informação era tão Nossa, importante se ela não tivesse falado do tubo de pipote. Pitote. Com certeza não é assim que fala, deve ser pitote. Pitote. Vamos perder uns 5 minutos então, vai. Foi um pitotinho. Sobre os tubos de pitote, já que você Vai, trouxe. Não, é só um tubinho que fica na parte de fora do Esse é o avião, sensor. que é um sensor que foi se congelou. Fina. Já defini. Já definiu o que vai ser. Aí aqui até fala, né? As causas foi uma combinação de congelamento dos sensores de velocidade, falhas técnicas e erros de pilotagem sobre condições meteorológicas adversas. Olha, eu vou falar. O ano passado, que eu fui viajar, quando eu tava saindo de Las Vegas, Só pra falar que ela tava 42 graus. Sangue de Tava tão cordeiro. calor que a gente não conseguia decolar.
porque o tanque de combustível estava entrando em ebulição. Juro por Deus. Aí eles falaram assim, ó, pra gente poder decolar, eu vou ter que diminuir o peso do avião. Eu preciso que 3 pessoas saiam. 3 só Então, muda aí, com um calma, avião? aí saiu 3. Aí de repente Que vira pro outro. 3? Mas é que 3 mais as malas, né? É. Que Entendeu? 3 e quantas malas? E sabe por quê? Porque Olha ele o tava. tamanho do avião, gente. Mas é não muito é. pouco. Ele faz a conta, Bruna, do cálculo que ele precisa do peso de pessoas, ou a distância que ele vai e quanto de combustível que ele tem. Porque o que ele estava tentando tirar a gente é porque quanto mais gente ele tira, mais peso, menos peso E ele você tem. saiu? Calma, vou Eu chegar lá. sairia. Daí Eu ele ia chamou, falar, de repente ele falou assim: sai mais 3. Aí saiu, levantou mais 3 nego. Aí eu e o Zen já olhando um pro outro, né? Ah, eu ia. Aí de repente ele vira assim: agora eu preciso que saiam mais 10. E o Zen falou: ó, é nóis. É. Saímos, porque realmente depois que a gente saiu, a minha turma de 10, então saíram 3, depois saíram mais 10, depois saiu mais uma galera, não sei quantos. É, então, porque... E o daí que o avião decolou, porque o que eles falaram? Eles tiveram que diminuir praticamente metade dos passageiros para tirar todas as malas do peso. Daí, com menos peso, ele conseguiria ter menos combustível, Uhum. e com menos combustível ele ia conseguir decolar. Eu decolei só de noite. Eu falei, eu vou eu ia decolar de feliz. calor. Pelo menos você chega, Eu né? fui só de Você fica noite. igual aquela mulher lá do outro caso lá que você contou. Ai, Ela desceu na hora A de única que abastecer. desceu do avião é a da sobrevivente da Essas Tenerife. pessoas que se salvam. A única sobrevivente do avião da KLM do Tenerife. Então, é assim que você sobrevive, gente. Existe um seriado que cada episódio é sobre um desastre aéreo que já aconteceu. Tem trocentos. Quando falam que é muito difícil, gente, não é tão difícil assim, não, tá bom? Queria contar pra vocês que não é tão difícil. É que assim, lógico, que se você for colocar na porcentagem, morre muito mais gente de acidente de carro do que de avião. Mas assim, tem muitos casos, muitos, muitos, muitos. Mas assim, obviamente que recentes são bem menos do que mais antigamente. Porque foi aquilo que eu falei no outro episódio. Existe uma regra na aviação que toda vez que acontece um acidente aéreo, seja ele qual for, dali pra frente, todas as situações que aconteceram naquele acidente não podem se repetir nunca mais. Então, são feitas regras novas, leis novas, mudanças, tudo para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, às vezes, eu não sei também se esse negócio de anti-freezing do avião foi depois disso aqui também, né? é uma boa pergunta, Que ano que Andressa. foi mesmo? 2009. Pode ser. Eu não... Recente, esse aqui é recente. Recente. Eu não sei se é, Andressa, mas eu sei que já aconteceu mais de uma vez. Eu estar dentro do avião, escutar um barulho, e de Sério? repente eles estão colocando, e eu pergunto. As 2 vezes eu perguntei para o moço: o que tá acontecendo? Ela, não, é o antifreeze que eles Aí, ó, colocam. tá vendo? Porque você tem que saber falar inglês. Eu já ia falar. Isso aí. Se Então, eles explicassem nessa, de pode sair 10, não sei o quê. Eu ia ficar, ué, mas o que estão falando? É pra eu sair, é pra eu ficar? é melhor um anti-freeze por fora do que o anti-germes que jogam dentro dos Do avião, voos que também é um horror, né? brasileiros Nunca que chegam da Europa. Aham. É? Aham. É, É né? assim, ó, vocês não vai trazer suas bactérias pra nós, não. Aí você tá dentro do avião, eles vão. Época de Ih, nunca mosquito. passei por isso. É pra mosquito. É pro mosquito. É pra gente não levar dengue pra eles. Achei legal esse caso, achei bem Eu gostei interessante. também. É assim, eu acho que. Mas você vai trazer mais astrário? Tá ficando... Vai, minha filha, agora é uma série. Uma É uma série... É uma série de desastres E o aéreos. seu, né? Como é que... Eu posso conversar um pouquinho O episódio sobre- passado a gente já fez, e aí a partir daí vai ser o quê? Eu tô trabalhando aqui, a gente vai trabalhar aqui nessa nossa nova Vamos temporada. aproveitar e Essa explicar, vai ser a né? primeira temporada. Primeira temporada do retorno, né? Do vídeo, do YouTube, pipipi, popopó. Tá. Enfim, essa aqui vai ser a nossa primeira temporada Então, né, oficial. Nessa nova temporada, tô trabalhando alguns conceitos, assim, que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Então, o próximo episódio aí que eu vou fazer, na verdade, não é um episódio duplo no sentido de parte 1, parte 2. Uhum. É que era tanta coisa que rendeu o suficiente para 2 episódios separados, praticamente. Ah, entendi. Sobre o mesmo assunto. Praticamente sobre o mesmo assunto. Eu vou trazer, então, a gente vai fazer um, e aí depois a gente já faz o próximo logo em seguida. Então, no A única próximo. dica que eu dou, assim, ó, pra quem quiser completar um pouquinho mais, principalmente a parte emocional desse episódio, e assistir, se não me engano, tem na Netflix esse Qual é o nome do Air France 447, alguma coisa. Eu vou dar essa informação. Coloca nos comentários também. Isso. Ô, gente, agora eu posso Pode. falar uma coisinha? Essa não soltou nenhuma pérola nesse. Não tem. E o Paris, a tragédia do voo 447. Ele tem no Globoplay. Fala, Barna. Eu queria mandar um beijo pra Anne Lorenzoni. Lorenzoni.
Ela mandava muita mensagem pra gente quando a gente tava no off. Ela tinha muita certeza que a gente ia voltar. E eu falava, Anne, não vai acontecer, né? Tipo, você supera, amiga, supera, a gente não vai voltar. E agora a gente voltou, então, né? Já tem um tempinho que a gente voltou. E ela tá muito, muito feliz. Então, eu queria mandar um beijo pra ela, que nossa, ela foi a pessoa que mais mandou mensagem. Então, maravilhosa, Assim, então, gente. adeus. Maravilhosa. Até o próximo episódio. E é isso aí. Tchau, Renan. Tchau, tchau, tchau.